Hoje vou mostrar a vocês um filme de ação, aventura e ficção científica de 2016, intitulado A Quinta Onda, mas antes não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Spoilers à frente! Cuidado! Uma garota é vista caminhando em direção a uma loja com um rifle. Cassie entra no mercado vazio e destruído e agarra tudo que pode encontrar, quando ela ouve alguém pedir ajuda. A garota vai atrás para verificar. Quando ela entra na sala, um homem aponta uma arma para ela. Ambos querem que o outro largue a arma. Ele faz isso primeiro, e depois pede a ela para fazer também. Ela diz a ele para mover a outra mão, escondida sob sua jaqueta. O homem diz a ela que está ferido. Quando move a mão, a garota vê algo e, pensando que pode ser uma arma, ela atira nele. Ele tinha um crucifixo na mão. Em um flashback, nós a vemos em uma festa com seus amigos. Ela e sua amiga falam sobre sua paixão. Quando Cassie sai da festa, ela vê Ben, sua paixão. Eles têm uma breve troca de olhares. Cassie chega em casa e fala com seu pai Oliver e diz boa noite para seu irmão Sam. No dia seguinte, Cassie tem treino de futebol. Sua amiga quer mostrar a ela algo estranho em seu telefone, mas elas são interrompidas por seu professor. De repente, Cassie percebe que todos os outros estão em seus telefones porque algo importante está acontecendo. Mais tarde, a família de Cassie assiste ao noticiário sobre um OVNI misterioso. Sam corre para fora de casa e o resto segue apenas para ser atingido pela imagem do OVNI no céu acima deles. Durante os primeiros 10 dias, os alienígenas não fizeram nenhuma tentativa de comunicação. Pessoas da vizinhança de Cassie começam a se afastar das cidades, o que é perceptível no dia seguinte em sua escola. De repente, todos os tipos de dispositivos param de funcionar. As crianças da classe ouvem um barulho do lado de fora e veem uma pilha na estrada em frente da escola. Um avião também é visto caindo do céu, batendo perto da escola e destruindo alguns dos carros. Esta foi uma reação ao pulso eletromagnético que os alienígenas ativaram. Primeira onda, destinada a acabar com todo o poder. Mais tarde, o pai de Cassie a pega na escola. Ela olha para Ben e pensa que será a última vez que o verá. Avança algum tempo, Cassie e Sam estão pegando água, quando a segunda onda atinge como um terremoto. Eles fogem das árvores que caem quando uma onda gigante aparece atrás deles. Cassie consegue colocar Sam e ela em segurança, subindo em uma árvore próxima. Eles tiveram sorte, ao contrário das cidades próximas ao oceano. Os tsunamis atingiram todas as cidades costeiras e todas as ilhas, destruindo-as completamente. Após a segunda onda, a terceira foi uma gripe aviária modificada que os alienígenas enviaram de volta para o planeta, dizimando a população humana. Cassie chega à sua escola, que foi transformada em um centro médico adicional. Ela vê sua amiga lá e vai cumprimentá-la, mas a mãe de Cassie aparece e diz a ela que sua amiga está em quarentena. Ela coloca uma máscara nela e a faz ir para casa. Mais tarde, Cassie e o resto de sua família fazem um funeral para sua mãe, que morreu de gripe. Depois de algum tempo, Cassie está empacotando as coisas essenciais e se preparando para ir embora. Ela amarra os sapatos de Sam, enquanto o pai empacota as últimas coisas de que eles vão precisar. Os três saem de casa e começam a caminhada em direção a um campo de refugiados. Eles chegam lá antes do anoitecer e são recebidos por uma das principais pessoas do acampamento. Naquela noite, Oliver puxa Cassie para o lado dos outros e mostra a ela uma arma. Ele explica como ela deve usá-lo e quando. Oliver diz a ela que ela tem que manter isso com ela constantemente e escondê-lo dos outros. Cassie pega, dizendo que achava que eles estavam seguros lá, mas Oliver diz a ela que nada mais está seguro. Algum tempo depois, todos ouvem um barulho estranho e veem uma nuvem de poeira se aproximando do acampamento. De repente, tanques do exército saem da nuvem e param no centro do local, junto com ônibus escolares. O coronel Voshi anuncia que ele e seus homens são de uma base do exército e estão lá para ajudar eles. Os oficiais do exército separam os adultos das crianças. Os adultos vão ao refeitório para uma reunião e as crianças entram nos ônibus. Oliver recebe as mesmas informações enquanto ele e seus filhos caminham juntos em direção ao ônibus. Vosh interrompe sua discussão com um oficial e conta as razões por trás da separação.
Ele explica que o acampamento está em perigo e como eles têm transporte limitado, o exército decidiu priorizar levar as crianças de volta à segurança. Oliver decide ouvir o coronel e faz Cassie e Sam embarcarem. Ele diz a ela para cuidar de seu irmão e garante que ele vai chegar na base logo também. Assim que as crianças estão dentro, Sam percebe que esqueceu seu ursinho de pelúcia, e desde que Cassie não consegue convencê-lo a ir embora sem ele, ela vai buscar, fazendo com que ele fique no ônibus. Cassie entra no dormitório, mas assim que encontra o urso, ela ouve o ônibus partir. Ela corre em direção a eles, mas nunca consegue alcançar o ônibus em movimento. Enquanto isso, Vosh informa aos adultos que o exército acredita que a quarta onda começou. Os alienígenas desceram de suas naves e estão se movendo entre as pessoas, possuindo a capacidade de habitar hospedeiros humanos e controlar suas ações. As pessoas do acampamento ficam agitadas e Vosh diz a eles que, embora eles possam detectar os alienígenas em crianças, eles ainda não podem detectá-los em adultos. Todos perguntam sobre seus filhos, mas o coronel diz que eles serão mantidos em uma instalação diferente deles porque não há como diferenciar humanos de alienígenas. Cassie aparece fora do refeitório, mas Oliver sinaliza para ela não entrar e esconder-se. De repente, um homem antagoniza os homens do exército, pedindo para ser solto e todos começam a atirar. Cassie corre para a floresta. Um pouco depois, os soldados saem do refeitório sem civis. Cassie volta e pega o ursinho de pelúcia de Sam. Ela entra na bagunça e encontra Oliver morto entre os outros. Antes de sair, Cassie pega um rifle e corre para a floresta novamente. Mais tarde, as crianças chegam à base. Ao saírem dos ônibus, eles recebem números e são instruídos a esperar. O primeiro número chamado é o de Ben. Ele é levado para dentro da instalação. Um médico do exército o está examinando enquanto o sargento Resnick o questiona. Ele diz a ela que sua família morreu nas ondas anteriores. Resnick diz a ele que ele tem sorte porque pode vingar a morte deles. Como o resto das crianças, ele ajudará na luta contra os alienígenas. Ela injeta um rastreador em seu pescoço. Ben pergunta como eles podem lutar contra os alienígenas se eles não sabem o que são. Resnick o leva para outra sala para demonstrar como eles são capazes de detectá-los. Ela mostra a ele um menino preso a fios e, em seguida, dá a ele um visor especial para ver o estrangeiro. É um parasita que infecta os humanos e os controla. Nenhum método de extração funciona, então a única maneira de matar o parasita é matando o hospedeiro. Ela entrega a ele um interruptor para matar o menino. Ben vacila, mas eventualmente o mata. Resnick dá as boas-vindas à luta. Simultaneamente, Cassie está sobrevivendo sozinha. Ela se esconde na floresta e pensa que não pode confiar em ninguém. Seu principal objetivo é chegar à base e encontrar seu irmão mais novo. Depois de uma longa jornada, ela fica sem água ao ver a loja onde a vimos pela primeira vez. Naquela noite, Cassie adormece com o urso de seu irmão. No dia seguinte, ela chega a uma rodovia cheia de carros abandonados. Ela encontra cadáveres espalhados entre os veículos e percebe que eles foram mortos recentemente. Cassie vê um drone alienígena e imediatamente leva um tiro na coxa. Ela se esconde embaixo de um caminhão por um momento, mas se lembra do irmão e decide atirar de sua maneira para sair da situação. Infelizmente, ela desmaia. Enquanto isso, Vosh prepara as crianças para a próxima batalha com os alienígenas. Ele diz a eles que estão planejando um ataque final, uma quinta onda. Se os alienígenas tiverem sucesso nessa onda, a humanidade será exterminada. As crianças são treinadas em como ser soldados, como lutar, defender e matar, com Vosh constantemente em seus ouvidos, proclamando-os como a esperança final para a humanidade. Vosh pergunta a eles se eles podem fazer o que ele pede que façam e todos eles, exceto Ben e Sam, confirme que eles podem. Cassie acorda em uma cama, com seu ferimento curado e conectado a uma intravenosa. De repente, alguém sobe as escadas e, ao entrar, ela finge estar dormindo. No dia seguinte, Cassie tira a agulha do soro, pega sua mochila para encontrar sua arma, mas cai porque o ferimento ainda está fresco. Ela ouve o homem chegando e volta para a cama. Quando o homem entra, ele diz a ela que sabe que ela está acordada. Ele se apresenta como Eva. Cassie pergunta onde ela está, e Evan conta como a encontrou e a trouxe até lá.
Ela pede sua arma, mas ele diz que não viu nenhuma onde a encontrou. De repente, Evan percebe que Cassie pode ter rompido os pontos, e quando ele confirma sua suspeita, ele a pega no colo e a leva ao banheiro para consertá-los novamente. Enquanto ele está higienizando sua ferida, Evan diz a ela que ela está lá há uma semana. Então Cassie pergunta a que distância eles estão da base e ele diz a ela. Mais tarde, ele pergunta por que ela perguntou sobre a base, e Cassie conta a ele sobre Sam. Evan diz a ela que ele queria ajudá-la porque ele não pôde salvar sua família e ele precisava se sentir mais humano. Na base, as crianças jogam pôquer, já acomodadas em suas novas funções. Eles falam sobre a nova recruta entrando em seu esquadrão quando Resnick atrás e apresenta ela como Ranger. Ela mostra seu beliche. Assim que Ranger coloca suas coisas no chão, ela vai até Ben e pergunta se ele é o líder do time. A menina quer afirmar seu domínio sobre ele e todos os outros, então ela antagoniza desprezando-os como um esquadrão e ameaçando-os. Ranger pergunta a Ben se ele joga xadrez quando uma das outras crianças diz a ela não, mas eles podem jogar strip poker. Ela dá um soco na garganta dele e diz que não vai permitir nada humilhante e machista. Teacup gosta de sua atitude. Simultaneamente, Cassie está planejando sua rota para a base, ainda ficando com Evan. Enquanto ele está no quintal, ela vai até o quarto dele e encontra um compartimento secreto. Cassie encontra sua arma escondida lá. Ela o agarra, faz as malas com pressa e sai mancando de casa. Cassie dispara uma armadilha e Eva pega, a desarma e a puxa para baixo, dizendo para ela que fique quieta. Uma nave alienígena voa sobre eles e um caçador os procura na floresta. Quando eles voltam para casa, Evan diz a ela que ele não disse a ela sobre a arma, porque ele temia que ela fosse uma alienígena. Cassie está perplexa, já que ele está certo em suspeitar também. Evan diz a ela que o caçador é um alienígena e ele rastreia as pessoas junto com os drones alienígenas. Eles falam sobre ela ir para a base para buscar seu irmão, mas Evan diz que ele pode já estar morto. Cassie não concorda e diz que vai buscá-lo. Eva segue até o quarto dela e diz a ela que irá com ela. Ele diz que a levará até lá, embora não possa prometer o que encontrarão na base. Nesse ínterim, Ben se aproxima de Ranger. Ela diz a ele que, ao contrário dele, ela teve que cuidar de si mesmo antes dos alienígenas chegarem, então ela estava pronta para o fim do mundo. Ranger estava bem antes de arrastá-la para o ônibus escolar. Ben a corrige, dizendo que eles foram resgatados. Ela diz que foram elaborados. Os dois são parceiros de treino, e Ben diz a ela que se ele puder derrubá-la, ela vai ensiná-lo e ao resto do esquadrão a atirar. Ela concorda e o derrota facilmente. Infelizmente, ela fica um pouco arrogante, então ele a aborda em segundo lugar. Cassie e Eva estão a caminho da base. Ela pede que ele a ensine a desarmar alguém da maneira como ele a desarmou. Eva patrocina e ela o chama, dizendo que não está tentando ser dura, mas que ela prometeu ao irmão que o salvaria. Cassie mostra seu ponto de vista, então Evan decide mostrar a ela como fazer isso. Primeiro, ele demonstra sobre ela, depois a deixa tentar algumas vezes e também ensina como subjugar seu agressor. Ela agradece a ele e eles continuam sua jornada para a base. Lá, Ranger está ensinando seu esquadrão a atirar. Ela dá algumas dicas e pede que tentem novamente. Resnick se junta a eles e diz a Ben que o coronel quer vê-lo. O menino a segue até uma sala de guerra. Vosh o chama e o informa sobre vários ataques simultâneos em diferentes cidades. A quinta onda de invasão já começou. Ele mostra a ele uma versão melhorada e móvel do visor que eles usavam na medicina antes, que eles podem ver os alienígenas na frente de batalha. Vosh diz a ele que eles precisam testar as viseiras no campo e ele enviará a equipe de Ben como um dos 4 para fazer isso no dia seguinte. Ele diz a ele para trazer seu time de volta inteiro. Na floresta, Cassie acorda sozinha na tenda. Ela procura Evan e o encontra tomando banho no rio. Ele percebe que ela está olhando para ele e ela foge. Quando Evan volta ao acampamento e encontra Cassie olhando suas fotos, ele pergunta a ela sobre seu melhor amigo e reconhece bem em uma foto de sua descrição no diário. Cassie está envergonhada por ele ter lido. Eva então vê uma foto de Sam e diz a ela que mal pode esperar para conhecê-lo. Eles fazem as malas e saem do acampamento, depois seguem os trilhos do trem, até o cair da noite e eles encontram abrigo.
Na mesma noite, Ben e Sam não conseguem dormir e conversam. O menino começa a cantar do jeito que Cassie cantava para ele antes de tudo acontecer. Ben canta com ele, irritando o resto do time, exceto Ringer. Enquanto isso, Evan ajuda Cassie a consertar seu ferimento. Ela o beija e agradece. Naquela manhã, a equipe está entrando em um helicóptero para chegar ao local de teste. Ringer pergunta a Ben onde Sam está e ele diz a ela que tem uma intoxicação alimentar, mas ele na verdade conteve o menino no banheiro para que ele ficasse seguro na base. Ele também deixou seu medalhão com Sam. O esquadrão chega ao local e um policial pergunta a Ben qual é a missão deles. Ele diz que eles devem se infiltrar no ninho do inimigo e exterminá-los. Ela os lembra que as viseiras acendem em verde para os alienígenas e que uma vez que eles terminem eles devem sinalizar para extração. O helicóptero os deixa e sai quando eles entram em território inimigo. Ben lidera seu esquadrão de crianças quando um deles vê dois alienígenas bem à frente. Antes que o esquadrão possa se engajar, eles começam a atirar neles. Encontrando-se em uma situação difícil, eles se escondem em um beco e Ben diz a eles para correr e se abrigarem em um ônibus. Ele e Ringer são os últimos a entrar, então Ben fecha as portas. Eles recebem mais tiros inimigos e um deles leva um tiro. Ringer percebe que eles não podem ficar lá e age como uma distração para o inimigo até o resto se juntar com os outros aliados. Ben diz aos outros para se prepararem para atender sua ligação. Ringer grita para eles correrem. Ao fazê-lo, o ônibus que ela montou explode atrás deles. O esquadrão entra em um shopping abandonado e quando eles o esvaziam, eles se acomodam. Ringer se junta a eles e imediatamente expressa sua suspeita de que algo não está certo com os aliens. Ela se pergunta como eles podem causar terremotos e ainda assim ter medo de um exército de crianças. Ringer decide escapar do exército, então ela pega seu rastreador. No momento em que ela o faz, o resto a lê como uma alienígena em suas viseiras e surta. Eles não sabem o que fazer até que Ben perceba o que está acontecendo. Ele pega seu rastreador e os outros o veem como uma alienígena também. Ben diz que ele não é um alienígena e nem as pessoas que estavam atirando nele. Mais cedo, Resnick e Voz mentiram para eles. Ele diz que verde na verdade significa humano e que as viseiras e os rastreadores eram falsos. O verdadeiro teste estava com eles, para ver como reagiriam à situação. Quando os outros questionam sua lógica, ele explica que o exército é na verdade os alienígenas, manipulando crianças para fazer o trabalho sujo e matar o resto dos sobreviventes. Ben diz a eles que eles não estão lutando contra a Quinta Onda, eles são a Quinta Onda. Teacu pergunta o que eles devem fazer e ele diz a todos para tirarem seus rastreadores. Ben será o único a voltar à base para salvar Sam. Ele diz a Ringer para atirar nele para que pareça real. Simultaneamente, os caçadores encontram Eva e Cassie. Evan sai do caminhão e um deles diz a ele que ele está fora de seu setor de drones. Então atira nele. Cassie acorda e encontra Eva lutando com os dois homens e ele diz a ela para correr. Antes de fazer isso, Cassie pega a arma e está procurando munição quando vê algo estranho, então Evan caindo ao lado do caminhão. Um dos homens está indo atrás dela e ela consegue escapar brevemente até que ele a agarra fora do caminhão. Cassie dispara a arma, mas Evan vem em seu socorro. Ele luta com o homem com uma força incrível e o mata no final. Cassie descobre que algo está errado, então ela o ameaça com sua arma. Evan diz a ela que ele é humano e alienígena, um agente adormecido criado muito antes da invasão começar. Quando a nave entrou em órbita, a parte alienígena dele acordou. Cassie pergunta a ele se matou sua família, mas Evan diz que foi a doença. Ele diz a ela que, ao contrário de sua espécie que não acredita no amor, quando a viu, ele se apaixonou à primeira vista por ela e recuperou seu lado humano. Ben estava rastreando Cassie antes e quando outro caçador atirou nela, ele o matou para salvar Cassie. Ele agora acredita firmemente no amor por causa dela. Cassie se prepara para atirar nele quando ele conta a verdade sobre o exército. Ela se afasta e Evan diz a ela que ela não deve estar armada quando chegar lá porque eles vão matá-la. Cassie diz a ele que se ele a seguir, ela o matará. Enquanto isso, Ben pega um helicóptero e volta para a base. Mais tarde, ela fingiu cair na frente de um ônibus escolar e eles a levaram. O número dela é chamado e ela recebe o mesmo tratamento na base do Resnick. Enquanto ela mostra o alienígena a Cassie,
ela atinge Resnick na cabeça. Eles lutam por um tempo, mas Cassie a mata e remove o rastreador. Ela pega suas roupas e passa pela base em busca do irmão. Ben está em uma reunião com o Coronel Vosch, mas sabe o que o garoto está tramando. Ele pergunta o que ele sabe e Ben diz que sabe o que é, então percebe que eles vão matá-lo. Vosch diz que os humanos não fizeram nada para merecer o que aconteceu com eles, a não ser ocupar um espaço de que precisavam, então o encara com outra verdade sobre os humanos. Ou seja, que temos feito as mesmas coisas a outras pessoas há séculos. De repente, um oficial entra e diz a eles que Resnick foi morto, bem como 3 guardas no portão oeste. Uma explosão é ouvida de dentro da base. Vosch ordena que o exército infantil seja implantado e que seus oficiais descubram quem está atacando eles. Ben luta e mata o soldado que o detém e tira seu rastreador. Simultaneamente, Cassie está correndo pelos corredores quando outra explosão acontece. Vosch ordena que drones sejam implantados no local para que possam ver quem os está atacando. Cassie corre para Ben e o desarma instantaneamente. Eles se reconhecem, e ela diz a ele que está procurando por Sam. Ben diz a ela que o exército são os alienígenas e que eles estão enviando seu irmão para a batalha. Ele diz que eles precisam chegar até ele rápido ou ela não o verá novamente. Cassie confia nele e eles vão encontrá-lo juntos. 2 soldados os param quando Eva aparece e os incapacita. Evan diz a eles que ele plantou as bombas e uma no último dos aviões com as crianças que saíram, ele derrubará a base para sempre. Ele lamenta ter mentido para Cassie e dizer que escolheu seu lado humano por causa dela. Ben e Cassie correm para encontrar Sam antes que Eva exploda a base. Eles chegam às linhas de transporte apenas para descobrir que todas as crianças estão lá. Ambos se movem entre as linhas para localizar Sam quando Cassie finalmente o vê e consegue ir até ele. Ben mostra a eles uma porta de fuga e uma vez que eles se reencontram, Cassie dá a ele seu ursinho de pelúcia. Ben leva seu rastreador e eles saem correndo. Simultaneamente, Vosch está evacuando a base. Ele vê Ben e os outros correndo, entra no helicóptero e vai atrás deles, mas ele não consegue matá-los antes que a base exploda. De repente, Ranger e o resto do esquadrão de Ben aparecem em um caminhão do exército e os salvam. Cassie observa a base explodir e pensa em Eva. Mais tarde, o time montou em algum lugar, descansando e comendo. Ben fala com Cassie e pergunta o que eles devem fazer. Ela diz que eles precisam salvar as outras crianças, mas ela ainda não sabe como. Ben diz a ela que eles deveriam se preocupar com isso no dia seguinte. Eles se juntam aos outros do time e esperam um amanhã melhor. E é isso, pessoal. Chegamos ao término de mais um vídeo. E para ajudar esse canal a continuar, deixem o seu like que faz toda a diferença. E não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E até a próxima.